Bom, retomamos o tema CNJ, Helena Calmon versus AMB, ou o contrário, como queiram, e o debate continua. Eu começo agora pelo Dr. Mário Rocha Lopes Filho. Pois é, continuando aquilo que eu estava falando, Brito, na verdade é o seguinte, eu acho que no sistema federativo, né, cada tribunal tem a sua atribuição no sentido de fiscalizar os seus juízes, né, pelo menos tive essa experiência como membro do órgão especial do Tribunal de Justiça, eleito que fui nos anos que lá estive antes de sair. Os juízes que têm problemas, eles vão ser processados regularmente e chegam até o órgão especial para serem julgados. Teve um excluído agora há pouco, né? Pelo órgão especial, não teve? Provavelmente. Doutor, se me permite uma parte. No Maranhão, onde a família Sarney indicou a maioria dos integrantes do 5º para o Tribunal de Contas do Estado, para o Tribunal de Justiça, o senhor acha que há realmente condições naquele tribunal de ele se investigar? Mas lá nem o CNJ vai investigar. Esse é o problema. A gente está tratando de um assunto que é muito delicado. Na verdade, o CNJ, ele deve, eu estava lendo aqui na Constituição Federal, tem a atribuição para fazer essas fiscalizações todas. Nós chegamos a um outro debate. A Constituição dos tribunais e também do CNJ, quem indica quem e como é que se chega lá? Sim. Porque o doutor Assan nos falou de como é que um juiz consegue vencer todas as etapas e tornar-se um magistrado. É mais fácil ser ministro do Supremo do que ser juiz. De primeiro grau. Só que é o seguinte, vendo a posição do Peruso, eu me pelo de medo dos juízes de carreira, porque o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal tem que guardar a Constituição da nação e não o bolso dele. Então eu gostaria de voltar para esse debate aqui num programa inteirinho. Porque o Peruso, ele defende o bolso dele. Não tem problema nenhum. Só que o Supremo Tribunal Federal guarda a Constituição política da nação. Ele está lá no Supremo por coincidência, sendo magistrado de carreira, porque ele também foi, como todos os demais, uma unção política. Não só isso. Esse é o unção política originário da AMB. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm conhecimento, têm uma experiência, têm uma vida trabalhosa e operosa. E para mim, a indicação tem que ser a gente pode ver nos votos deles. E o Peluso, ele não defende o bolso dele, Juliano. Tanto não defende, porque que ele não está ao lado da magistratura pressionando o governo a conceder esse reajuste que faz 4, 5 anos que não tem reajuste. A reposição das inflações. Quem assinou? Ele enviou o projeto, mas ele não pressiona. Faz 4 anos que não tem. Mas tudo bem. Mas quem enviaria? Não, mas é só ele que pode enviar? O outro não enviou. Sim, do STJ? O anterior não enviou. O anterior presidente do Supremo. Enviou. Lá atrás com outro padrão, sem gatilhos. Isso é outro programa que nós podíamos fazer aqui. Os 16 mil dólares de remuneração para o ministro Supremo, enquanto nos Estados Unidos a remuneração não passa de 10 mil dólares. Isso é outra discussão. Mas aí são opiniões políticas. Eu, por exemplo, defendo o mandato para o Supremo Tribunal Federal, mas é uma opinião. Eu defendo que o Supremo Tribunal Federal não seja a ponta do judiciário, seja uma Suprema Corte, uma corte constitucional, mas essas são opiniões políticas sobre a organização institucional do país. Mas, enfim, todos nós, trazendo esse outro aspecto, interrompemos o Mário Rocha. Na verdade é o seguinte, há um detalhe no parágrafo 4º lá do artigo 103B da Constituição Federal que diz que o Estatuto da Magistratura vai determinar, dentre as atribuições do CNJ, o Estatuto da Magistratura até hoje não foi, que eu saiba, ele é remetido ao Congresso Nacional. Por quê? Então, assim, há muitas coisas e não me parece razoável, nem de longe, apesar de todas as mazelas que nós temos, e temos várias, essa história dela dizer que não entra em São Paulo, poxa, é uma demonstração de falta de peso político do próprio CNJ. De força, de que eles precisam de mais força e não menos força. Qual é a estrutura investigativa que tem o Tribunal, o CNJ? Olha, eu quero fazer um parênteses. Eu não sei qual é a estrutura, mas tanto o CNJ como o CNMP, como os nossos tribunais gaúchos, são floridos. O que tem de mulher bonita lá como assessoras de CC, né, ou seja, cargo nomeado,
é uma coisa maravilhosa. A estrutura técnica, eu não sei. Eu vou dar um exemplo aqui. O CNJ conta com um juiz do Rio Grande do Sul. Eu não sei, mas que são belas. Que é primoroso. É o Dr. Lozecan. É o juiz de primeiríssima linha. Está prestando serviço ao CNJ. E o Dr. Márcio Fraga. O Dr. Márcio também. Existem juízes de primeiríssima linha prestando serviços ao CNJ. Não, mas a hermenêutica desse processo todo, doutor Mário, que a MB coloca, ela é muito interessante. Porque ela chega ao ponto de ir lá no parágrafo 4º buscar o seguinte: quando a Constituição estabelece ao CNJ a capacidade de avocar o processo, ela subordinaria o seu movimento, a sua competência ao início do processo pela via dos tribunais. Então é um exercício de hermenêutico sério, eu acho importante. Eu não estou dizendo que ele é descabido, não. Juliane, só que a discussão é a seguinte. Juliane, deixa eu fazer só evocar algo histórico, né? A Corregedoria do Rio Grande do Sul, em Priscas Eras, ela não avisava o juiz quando ia fazer a inspeção. Ela simplesmente chegava. Eu lembro do meu pai em Santa Maria, que ele estava em casa e avisava: olha, o escrivão está na sua sala puxando as gavetas. O escrivão telefonou. Olha, tem uma turma aqui. Bons tempos aqui. Então, assim, ó, era um abuso, né? Poxa, o mínimo que você pode... não tem como esconder. Na verdade, não se tem como esconder nada. Não dá tempo nem... Se alguém tiver alguma coisa para esconder... Olha, estou avisando que eu estou chegando daqui a 2 horas, estou em Santa Maria para fazer uma inspeção. Poxa, vai fazer o quê? Né? Bom, na evolução, a Corregedoria começou, quando eu cresci na magistratura, ela avisava: olha, amanhã estamos aí, ou sexta-feira estamos aí e tal. Então dava o tempo, eventualmente, para o juiz dar uma acelerada naquelas coisas administrativas que estavam atrasadas, para não levar depois na correição, né, um aviso: olha... tu esqueceu de fazer isso, esqueceu de fazer aquilo, esqueceu de fazer aquele outro. Administrativamente falando, que já era um problema. Ninguém sabe o que é trabalhar com 3.000 processos, né? Mas eu sei. Então é difícil a gente manusear 3.000 processos ao mesmo tempo, né? Bom, agora nós temos o CNJ. Não há nenhum impedimento, pelo que eu li até aqui, que o CNJ possa ir a São Paulo e abrir as gavetas dos desembargadores. Não há impedimento. Tem de querer fazer isso. Tem de querer fazer isso no Maranhão, e seja onde for. Mas para isso existe o CNJ. Então, o que me parece equivocado é imaginar que precisamos de uma resolução para dar mais poderes àquele que já tem poder demais, que é o CNJ. Eu acho que é esse o aspecto. Sabe, a AMB, apenas para situar, ainda me inquieta lá do primeiro bloco, a AMB dá que passo agora que o ministro Peluso, o relator é o Marco Aurélio, né? Do Supremo, sim. Os dois comunicaram que... Não, na verdade, que o processo parou de andar. Existe eu tenho muitos pontos aqui a abordar aqui, para tentar esclarecer esse problema todo e coloco já, desde logo, assim, a minha discordância absoluta e com maior respeito da manifestação do Giuliani e da manifestação do deputado Marquesan. O que aconteceu, segundo eu fiquei sabendo, da suspensão do julgamento foi que a ministra Helena Calmon, com essas boatarias que ela desenvolveu, ela saiu do CNJ, ou do STJ, e se dirigiu ao Senado para pedir uma PEC para revogar a decisão que o Supremo Tribunal tomaria com relação... Esse é o comentário, essa é a informação que eu recebi. E aí, então, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender o julgamento. É mais ou menos isso. O que acontece? Essa é uma situação, assim, absurda, porque se alguém não discorda da decisão de um juiz, então ela vai pedir uma lei para revogar a decisão do juiz. E era o que ia acontecer. Então, o que está acontecendo aqui, que é um pouquinho desviado o debate, eu até me disporia a vir em outros programas aqui com a maior tranquilidade, a maior satisfação. Eu prefiro, ao invés de dizer desviado, porque isso compromete até o meu trabalho, eu prefiro dizer ampliado. Esta é a ideia. Tá bem, ampliado. Eu poderia vir aqui, voltar aqui, com a maior satisfação voltaria para falar dessas questões levantadas pelo deputado Marquesan, como pelo meu querido amigo Giuliani. Bom,
Mas com relação a essa resolução 135, o que está acontecendo e que ninguém está se dando conta ainda é que o juiz ele está numa situação pior do que a de um cidadão comum. O juiz não tem uma situação... Deixa eu concluir, então. Me explica, eu quero Deixa eu concluir. Ele está numa situação que ele não teria o segundo grau de jurisdição, o duplo grau de jurisdição, que é um direito fundamental que está lá na Constituição, que não está escrito, mas é considerado. Isso no mundo todo, nem precisa estar escrito duplo grau de jurisdição. Porque o que acontece? Esse artigo que o deputado Marquesan citou, está escrito assim, receber reclamações. A AMB não diz que o SNJ não deve receber as reclamações. O CNJ recebe as reclamações. Eu fui juiz corregedor antes de assumir agora no tribunal. O que acontece? O CNJ já vem atendendo isso. O CNJ recebe uma reclamação, o deputado Marquesan pode fazer uma reclamação contra um juiz de direito aqui do estado do Rio Grande do Sul. O CNJ recebe a reclamação e manda um ofício com cópia da reclamação, nem passa pelo conselheiro, manda um ofício para a corregedoria. 30 dias para providenciar o processo e prestar informações. A corregedoria, recebi vários, recebi alguns. Assim, o juiz presta as informações, porque a maioria, a quase totalidade é descabida. São reclamações que são de matéria jurisdicional ou de outra natureza, sim, que são plenamente justificadas qualquer providências que devam ser adotadas ali. Então, o CNJ manda a corregedoria solicita informações, presta informações, dá um parecer, manda para o CNJ, eles arquivam. É isso que tem acontecido. Não, só um minutinho, deixa eu concluir. Aí, o que a AMB diz? A AMB diz assim... os juízes. Não, a AMB diz assim... A AMB diz assim... Hoje, o Conselho Nacional de Justiça poderá receber e manda para as corregedorias. Com relação aos membros do tribunal, sejam desembargadores, né, então, também da mesma forma, manda para o tribunal. Agora, se for reclamação contra o tribunal, aí sim ela tem competência primária originária. Mas com relação aos juízes, é subsidiária, concorrente, age na omissão das corregedorias. É isso que a AMB pretende. Quer dizer o seguinte, se as corregedorias dos tribunais... Nós estamos hoje lá em Gramado, num congresso estadual de magistrados, falando sobre o Pacto Federativo. Nós não podemos pretender que haja uma rediscussão do Pacto Federativo somente com relação a municípios, estados e outras coisas. Nós temos que ver isso com a complexidade que tem. Nós não podemos fazer isso, olhar assim com o olho do pirata, só ver com um olho as coisas e não ver com os dois olhos. Porque se nós temos de falar no Pacto Federativo, seja no tributação, seja no problema dos municípios, nas receitas municipais, nós também temos de ver a situação dos tribunais estaduais, a centralização. Nós queremos isso. Eu pergunto, nós queremos a centralização das decisões judiciais em Brasília? Isso é democrático? Isso não está em questão, doutor Diógenes. Não, mas uma coisa leva a outra. Todo respeito. Uma coisa leva a outra. Todo respeito. Uma coisa leva a outra. Nós não podemos defender uma coisa de acordo com o interesse e defender a matéria. Também não podemos querer que eu, tendo opinião, vire inimigo do judiciário porque tenho uma opinião diferente. Mas de jeito nenhum, eu respeito a sua opinião. Eu sei que tu me respeita, eu te respeito demais, tu sabe disso. Tem gente na tua categoria que não. Dentro da júris. Eu vou dizer aqui, senhores juízes que estão no Congresso em Gramado, tranquilizem-se. Está escrito na Constituição. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário. Pronto, terminou. Mas que duplo grau de jurisdição, tranquilizem-se. Está aqui dentre as garantias dos juízes. O artigo 95, os juízes gozam das seguintes garantias. A perda de cargo... A perda de cargo, somente o tribunal pode fazer. Por que os juízes gozam dessas garantias? Calma. Sabe por quê? Porque eles têm o argumento ad terrorem. A missão de julgar o poder político, o poder econômico e as grandes organizações criminosas. E o juiz não pode se sentir atemorizado de reclamações infundadas. Mas mesmo no estado assim, no estado de Goiás, as reclamações contra os juízes, são costureiras, só para não dar curso à execução do julgado. Eles criam impedimentos e suspeições contra os magistrados. Depois que o juiz julga, eles criam impedimento e suspeição, e aí
o juiz não pode dar execução ao julgado porque eles entram com ação rescisória. O impedimento do presidente. Ação rescisória eu entro a hora que eu quiser, se as condições jurídicas estiverem impostas, eu entro. E se estiver dentro dos 2 anos... padrões, eu entro. E aí? Se estiver dentro daquilo da ação, entra. Mas eu quero dizer o seguinte, quem presidiu o impedimento do presidente da República? Um deputado? Um senador? Não. Sidney Sanches, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho a pretensão de saber que o judiciário é um pilar, é um direito, é uma conquista da modernidade para a cidadania. Em que pese o judiciário ter dado para o pobre um juizado especial, ter dado para o rico a arbitragem e para a classe média as pilhas de processo. Quem fala isso? Quem bate coxa em foro? Eu. Isso não é a responsabilidade do judiciário. Segundo. Não é a responsabilidade do judiciário. Gente, segundo, o judiciário do Rio Grande do Sul, a carga de trabalho é desumana. É desumana. Eu não preciso ser instado a dizer isso. Eu vejo isso todos os dias. Isso é desumano. Mas tranquilizem, senhores magistrados. Vocês têm direito a duplo grau de jurisdição. Vocês sabem por quê? Porque a Constituição dá isso para vocês. A pena máxima, aspas, pena, na esfera administrativa, que pode impor o CNJ é a aposentação compulsória, controlável pelo judiciário, pela via do STJ. Calma, doutor. Calma. A perda do cargo, somente o tribunal, a que o juiz estiver vinculado, pode fazer por sentença trânsita em julgado. Então, esta história de dizer que os poderes dos tribunais estão terminando e sendo colocados em risco não é verdadeira. A quem que o CNJ é submetido, doutor Juliano? A quem que o CNJ é submetido? Nós temos que caminhar o próximo bloco. A decisão do CNJ submete-se à composição do Senado Federal, determinada por ele. As decisões porque é órgão de punições do CNJ são submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho condições de continuar nesse bloco, por favor. O bloco está encerrado. E fica para o próximo bloco uma constatação. A Constituição, que é o que o senhor tem na mão, diz que o CNJ vai cuidar administrativa e financeiramente. Muito bem. E a resolução diz que vai adiante. Não. Ou pelo menos a corregedora pretende que vá adiante. Não, a resolução não diz isso. Bom, mas a corregedora... Querem fazer parecer que diz. Mas a corregedora... E eu quero avisar, não estou com a Helena Calmon aqui. Muito bem. Eu estou com o controle externo da magistratura. Muito bem. Deputado Marquesan, o senhor abre o próximo bloco, nós já voltamos.